Paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo. Segundo nós colocamos já em outros vídeos, falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Este é o quarto vídeo que nós temos gravado aí. E estamos no capítulo 1, do Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus. E a ideia é essa, de expor o Evangelho, expor as Sagradas Escrituras, conforme está colocado aqui para nós, de tal forma que aqueles que vão ouvir, possam tomar conhecimento, então, da Palavra de Deus, e assim ouvir e entendemos que é necessária a fé para a nossa salvação, a fé em Cristo Jesus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então a gente tem colocado isso, expor a Palavra de Deus, expor o Evangelho conforme ele é, conforme está aqui. E esse então é o quarto vídeo que nós estamos aqui dentro do Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 1. E nós estamos indo devagarinho aí, colocando, lendo o texto e procurando entender e aplicando às nossas vidas aquilo que está escrito, aquilo que foi colocado, e aquilo que está colocado é para nosso ensino mesmo, entendo assim. Então, além de gerar uma fé em nós, pelo conhecimento da palavra, também vai conduzir a nossa vida diante de Deus, já que o propósito é esse. O propósito do Evangelho qual que é? É levar as pessoas a Deus. O que é o Evangelho, na verdade? O Evangelho é a boa nova de salvação. O homem perdido, em seus pecados e ofensas, mortos, afastado de Deus, por causa do pecado, por causa da ofensa a Deus. Ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a boa notícia de salvação dessa situação que o homem está, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, ouve a boa notícia de salvação que está em Cristo Jesus, Jesus morrendo na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, e por meio então da sua morte e também da sua ressurreição, crendo nisso, nós temos a nossa salvação. Salvação do quê? Da morte eterna, do juízo de Deus, e somos libertos do poder do pecado, do poder das trevas, e agora vamos andar na direção que Deus dá através da sua palavra. Por isso que é importante, nós estudarmos e olharmos para a palavra de Deus. Muitos até têm fé, mas por não conhecer a palavra, andam numa fé que não conduz a Deus, na verdade. Fé em coisas, em matérias, em coisas criadas, tirando a fé de Jesus, colocando a fé nas coisas criadas e não no Criador. E aí fica sem a salvação. Não recebe essa salvação que está em Cristo Jesus. Mas como disse, são 3 vídeos já gravados. O último nós falamos uma introdução, falando a respeito de Marcos, quem era Marcos. Falamos a respeito de João Batista, que veio, Marcos coloca aqui que ele apareceu no deserto batizando. Falamos um pouquinho a respeito do batismo, nesses 3 vídeos que nós colocamos aí. E o último falamos sobre o batismo de Jesus, e que depois de ser batizado ele foi levado ao deserto para ser tentado ali por Satanás. E agora, depois que aconteceu tudo isso, nós vamos ler agora o capítulo 1, dando continuidade. Então nós lemos até o verso 13, vamos ler do 14 ao 20. Que então Jesus começa a chamar pessoas para o acompanhar.
né, chamados então de apóstolos, né? São os apóstolos, o número de 12 apóstolos. Então agora Marco vai começar a falar dessa chamada de Jesus para essas pessoas, e elas então passam a acompanhar, seguir Jesus, e é o que nós vamos estar vendo neste vídeo. Então, a partir do verso 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E achando junto do mar da Galiléia, ou melhor, e andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os trabalhadores, os jornaleiros, dependendo da tradução, foram após ele. Aí está, do verso 14 ao verso 20. O que nós temos aqui? Nós vimos no outro vídeo que Jesus tinha sido levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás e ao deserto, né? E João, o Batista, ele continuava ali, né, pregando o evangelho do reino de Deus e batizando as pessoas, né? E Jesus ficou ali um tempo no deserto, sendo tentado por Satanás. E o texto vai dizer que depois veio Jesus para a Galiléia. Então nós temos duas regiões ali, Judéia e Galiléia. E Jesus andava muito por essas regiões, né? Ele passava da Galiléia para a Judéia, Judéia para a Galiléia. E o que ele fazia? O que está dizendo aqui, né? João Batista, ele foi preso, né? Por que ele foi preso? Porque ele, justamente por pregar a palavra de Deus, justamente por pregar o evangelho do reino de Deus, né? Então João Batista pregava de uma maneira forte, vamos dizer assim, verdadeira, sem rodeios, né? E muitas vezes essa pregação da verdade, né, a pregação da palavra de Deus, o evangelho ele nunca fica sem efeito na vida daquele que ouve. Ou a pessoa aceita, recebe, crê e é salvo, ou muitas vezes a pessoa não aceita, não quer, e isso traz até uma ira ao coração dessa pessoa, e passa a ir contra o evangelho, contra a pessoa que está pregando o evangelho. Foi o que aconteceu com João Batista. João Batista diz aqui foi entregue à prisão. Ele foi preso, né, certamente por autoridades. Em outro lugar diz que João Batista confrontou uma autoridade que estava em adultério com uma mulher. Essa mulher era do seu irmão, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui para não prolongar a mensagem, mas ele estava em adultério com essa mulher, que era a mulher do seu irmão, e João Batista denunciou esse pecado dele, e ele então, indignado com isso, acabou prendendo, e depois a gente vai ver que João Batista veio a ser até decapitado, né, na prisão. Mas aqui nós vemos que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o que é a pregação de João Batista e o que é a pregação de Jesus? Arrependei-vos
e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus foi manifestado entre nós na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a manifestação do reino de Deus na terra. Né? Jesus, sendo Deus, se fez homem e habitou aqui entre nós, manifestando então o reino de Deus. E a pregação de Jesus é a mesma. A linha de pregação é a mesma de João Batista, ou seja, arrependei-vos e crede no Evangelho, crede na boa notícia, crede na salvação. Não é? Então, nós também temos que ter essa linha de pregação. Né? Passar para as pessoas a necessidade. Né? Se é que um dia quer fazer parte do reino de Deus, que está próximo, ele deve então crer no Evangelho, crer na boa notícia que Jesus é o Salvador. Né? Não tem outro meio. Né? As pessoas, muitas religiões inventam meios, né? Sacrifícios, oferendas, obras de caridade, enfim, várias coisas as pessoas colocam como obediência à lei, né, de Deus, enfim, várias coisas aí, rituais religiosos diversos, para que a pessoa tenha condições de chegar até o reino de Deus. Mas observe que a pregação de Jesus é simples, o Evangelho é simples. O que nós devemos fazer? Crer no Evangelho e nos arrependermos dos nossos pecados. Né? Arrepender dos pecados inclui, né, você reconhecer que você é pecador e reconhecer diante de Deus, não é diante dos homens, né, que você é pecador e confessá-los a Deus, procurar deixar, né, aquela vida de pecado que nós andávamos, nas coisas que fazíamos. Não é que a gente vai deixar de pecar, mas até enquanto estamos na terra, temos essa natureza pecadora em nós, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Mas não andamos mais no pecado, né, conforme a gente fazia outrora. Não andamos mais na mentira, na idolatria, na avareza, fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora procuramos andar conforme a palavra, conforme Deus quer. Tá certo? Então o arrependei-vos aqui inclui tudo isso. Né? E arrepender de coração. Não é apenas um remorso por algo que você fez de errado. Né? Muitas vezes cometemos um erro, e aí vem o remorso por aquilo que cometemos e o medo da consequência que vem daquilo, daquele ato que praticamos. Né? Isso é remorso. O arrependimento é não querer fazer mais. Ou seja, você vê aquilo que você praticava, aquilo que você fazia, e aquilo vai trazer uma tristeza no seu coração a tal ponto que você não rejeitar aquilo mais. Você não querer fazer mais aquilo. Você rejeitar aquela vida de pecado. Isso é o arrependimento. Né? É não querer fazer, não querer mais praticar. E quando caímos em pecado, por vezes acontece, nós nos entristecemos, mas temos um advogado trabalhando junto a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós clamamos a Ele, pedimos perdão, e Ele vai nos perdoar. Então observe, irmãos, que a linha de pregação é a mesma. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Certo? Esses dois versos, verso 14 e verso 15. E Jesus estava então andando, né, veio da Judéia, onde ele estava, foi batizado lá por João Batista, depois foi levado ao deserto, aí João foi preso, ele vem e sai de lá onde ele estava e vem para a Galiléia. Né? E a palavra vai dizer que no verso 16, e andando junto do mar, né, passando junto ao mar, o mar da Galiléia naturalmente, ele viu a Simão. Um fato interessante aqui sobre o Mar da Galileia é que, na verdade, ele é um mar, chamado de mar, mas, na verdade, é um grande lago. Né? E, pela sua grandeza, pelo seu tamanho, naturalmente, era chamado de mar. Mas, ali, passando ali à beira desse mar, ele viu Simão, também chamado Pedro, né?
e André, seu irmão. Então, Pedro, Simão Pedro, irmão de André, eles lançavam a rede ao mar, estavam pescando, né? E Jesus viu a eles, né? E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então observe que Jesus, né, diz aqui que ele olhou, né, viu Simão e André e os chamou, né, oferecendo a eles essa promessa: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Em alguns lugares talvez tenha pescadores de almas, de vidas, né? Ou seja, eles seriam pregadores do Evangelho, eles seriam anunciadores das boas novas do Evangelho, da salvação em Cristo às pessoas. E assim, de uma forma, né, figurada aqui, eles pescariam esses homens que estavam lá perdidos em seus mares, aí do mar do pecado, né, o mar do mundo de pecado. Eles então tirariam, né, como se tira um peixe, né? O peixe está lá no mar, né, em grandes águas, certo? Andando, nadando ali naquele grande mar, e de repente vem uma rede e os tira dali, né, daquele lugar. Então ele usa essa figura de linguagem aqui, já que eles eram pescadores, e Jesus diz: olha, se vocês vierem após mim, venham após mim, vinde após mim, né? Eu o farei que sejais pescadores de homens. Então, irmãos, aqui nós temos um entendimento. Quem escolhe as pessoas, né, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo hoje, né, que vai operar na vida das pessoas e vai chamar as pessoas a Cristo Jesus. E vindo essas pessoas a Cristo Jesus, elas serão levadas a Deus, e elas serão pescadores de almas, pescadores de homens. É assim que o reino de Deus ele vai se propagando, né? Pessoas que estavam perdidas nos mares da vida, de pecados, elas são retiradas de lá, vêm para o reino de Deus, e aí o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, né, ele vai ensinar essas pessoas, vai revelar a essas pessoas as coisas a respeito do reino de Deus, e vai capacitar essas pessoas a serem pescadores de homens, a serem pescadores, a serem lançar as redes, a rede no sentido de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, para que outras pessoas venham também. E essas outras pessoas vindo, elas também vão ser ensinadas e vão ser lançadas também, vão passar a lançar as redes, pregar o Evangelho. E isso vem sendo feito assim de geração em geração. Então, de geração em geração, o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo hoje, por meio de Jesus naquela época, ele chama as pessoas a virem, a saírem do mundo de pecado, do mar de pecado, e virem trabalhar para o seu reino, pescando vidas, pescando homens, né? E observe que quando eles, diz aqui no verso 18, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Não é? O interessante aqui é que Pedro, eu entendo, e André, seu irmão, não conheciam ainda Jesus, não é? Mas aqui diz, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Então mostra que o chamado, quando o Senhor nos chama, não é? Quando o Senhor nos convoca, vamos dizer assim, para trabalhar para o seu reino, para a salvação primeiramente, né? Primeiramente nós somos salvos, somos batizados, conforme nós vimos aqui. Somos salvos, recebemos a palavra, o arrependimento, né? Recebemos o reino de Deus por meio de Cristo Jesus, somos salvos, e aí passamos a receber instruções da parte de Deus, da parte da palavra, somos instruídos, capacitados, e vamos passar
a pregar o reino de Deus, para chamar outras pessoas. Não é? Eu estou usando aqui este meio de comunicação, que é o Facebook, que é o YouTube, e expondo o evangelho do reino de Deus. Não é? Uma vez que o Senhor, né, por sua graça, por sua bondade, eu não merecia, não conhecia, não fiz nada. O que fez aqui Simão e André para que Jesus viesse a chamar eles para o reino de Deus? Nada. Né? Então muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né? Eu preciso fazer alguma coisa para Deus, para que Deus se agrade de mim e possa me chamar para trabalhar no reino de Deus. Não, não é assim que funciona. Né? O Senhor, ele não veio para os perfeitos, ele não veio para os sãos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, já que todos nós somos pecadores. Então ele chama as pessoas pecadoras, chama as pessoas que não conhecem a palavra, muitas vezes, não merecem, né? Muitas vezes são pessoas pecadoras mesmo, pecados terríveis que as pessoas cometem, e aí chama, né? Prega a palavra, ensina a palavra, a pessoa se arrepende daquela vida, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, o Senhor é instruído na palavra de Deus, por meio da revelação do Espírito Santo, e passa a pregar o Evangelho também. E muitas pessoas que olham, né, eu conheço pessoas que eram terríveis, né, conheço pessoas que eram traficantes, pessoas que eram drogadas, pessoas que andavam caídas pela rua por causa da bebida, moradores de rua até mesmo, pessoas que andavam de uma forma terrível, e que muitas vezes a sociedade olhava e rejeitava, né, aquela pessoa. E o Senhor Jesus vai lá e tira essa pessoa de lá, né, dessa lama de pecado, dessa vida terrível que a pessoa vive, e traz para o seu reino, dá um banho, lava a pessoa, né, fisicamente e também espiritualmente, principalmente espiritualmente, né? Tira os seus pecados, paga os seus pecados em Cristo Jesus, transforma, né, a vida da pessoa, a pessoa passa a ser uma nova criatura. E o mundo continua julgando, né? Olha lá, a pessoa era assim, era assado, fazia isso, fazia aquilo outro, e agora diz que é crente. Mas é assim mesmo que Jesus vai. Né? A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, está cheia de ex. Né? Então é diferente do que muitas religiões pregam. Né? Você deve ser uma pessoa boazinha, que você deve ser uma pessoa religiosa, para que você seja escolhida por Deus, vamos dizer assim. Não, é ao contrário. O Senhor pega aquilo que não é, aquilo que é rejeitado pela sociedade muitas vezes. Aquelas pessoas que para a sociedade não tem valor algum. E ele pega aquela pessoa e transforma a vida daquela pessoa, e a pessoa passa a ser uma nova criatura. E assim o nome do Senhor é glorificado nisso, porque as pessoas olham, vê a diferença, vê a diferença na vida daquela pessoa e glorificam a Deus. Né? Glorificam a Deus pela mudança que Deus realizou na vida daquela pessoa. E também para que a glória seja somente de Deus. É Deus que tira o homem do monturo, do lixo, do meio da lama de pecado. Tira aquele pecador de lá e transforma. Só Jesus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. É o maior milagre. As pessoas às vezes ficam procurando milagres, né, sinais da parte de Deus, mas o maior milagre é esse. É você tirar uma pessoa da lama, um pecador da onde ele está, né, na situação que ele vive, e trazer ela para o reino de Deus. Então, o que Simão e André, que eram pescadores, estavam pescando ali no mar da Galileia, passando Jesus, e os viu e os chamaram para serem pescadores de homens, pregadores do Evangelho, e eles logo deixaram tudo e seguiram Jesus. É o chamado, quando nós recebemos esse chamado, nós entendemos logo, o Espírito Santo ele testifica em nosso coração, e nós passamos a seguir o Senhor Jesus. Isso é o maior milagre, né, que o Senhor faz nas nossas vidas.
E eu não sei com quem eu estou falando aí, né? Pode ser que você aí que está ouvindo, muitas vezes esteja numa situação assim, né? Uma situação que a sociedade te rejeitou e que o inimigo está te acusando de ser muito pecador, né? De ser um viciado, de ser não sei, uma pessoa que para você e para a sociedade não tem mais jeito. Mas eu queria deixar aqui isso para você, né? Que para Jesus tem jeito. Né? Ele mudou a minha vida, ele mudou a vida de muitos que eu conheço, muitos irmãos em Cristo, e naturalmente é que ele pode mudar a sua também, tá certo? Não pense que você tem que fazer alguma coisa para que Deus te receba no reino dele. Não. Você vai do jeito que está, do jeito que você está. E quem vai mudar a sua vida, quem vai transformar a sua vida, não sou eu. É o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo. É Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então observe aqui, irmãos, que Simão e André não fizeram nada. Estavam ali vivendo a vida deles normal, pescadores, pescando, de repente passa Jesus, os chama para o seu reino e eles deixando logo suas redes, o seguiram. Amém? Continuando no versos 19 e 20, que são os dois últimos versos dessa mensagem, e Jesus continuou andando, então agora Jesus, Simão e André, e passando dali um pouco mais adiante, ele viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, mais dois aqui que eles viram, que João era irmão de Tiago. Eles estavam no barco consertando as redes, então já tinham pescado, né? Normalmente é assim, o pescador sai para o mar, lança a rede por vezes ela arrebenta, ela por causa dos enroscos, né, que tem no mar, e eles estavam ali consertando a rede. É um trabalho que os pescadores fazem, não é? De pescar e depois consertar as redes, secar. E eles estavam ali fazendo isso. E o verso 20 diz, e logo os chamou, e eles deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, aqui diz jornaleiros significa trabalhadores, né? Ou seja, outras pessoas que trabalhavam para o seu pai, né, ajudando ali na pesca, foram após Jesus, foram após ele. Então agora 4 pessoas seguindo aí Jesus, né, como chamados para apóstolos, né, que iriam acompanhar Jesus e iriam ser capacitados por Jesus para então pregar o Evangelho do reino de Deus. Que isso aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao Pai. Os apóstolos passaram a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, e até hoje é assim. O reino de Deus, ele é assim, né? Ele foi anunciado desde o princípio, né? Deus falou, sempre falou com o homem, primeiramente lá em Gênesis, Deus descia diretamente para falar com o homem antes do pecado entrar no mundo. Depois do pecado, Deus continuou falando através dos profetas, né, através de Moisés, através de várias outras pessoas, chamadas profetas, e depois falou através do próprio Senhor Jesus, e depois de Jesus continuou falando por meio dos apóstolos, dos discípulos que eram apóstolos de Jesus. E essa chamada pode estar na sua vida, né? Se você aí ainda não pertence ao reino de Deus, não fala em religião aqui, porque religião não salva. Quem salva é Jesus, e quem chama é Jesus, quem capacita é o Espírito Santo, é Deus, a obra é de Deus, não é a obra do homem. Pode ver que Simão, André, Tiago e João, eles foram chamados por Jesus, e foi Jesus que os chamou. Não foi porque eles estavam fazendo algo que merecessem, não, eles estavam trabalhando, vivendo a vida, eram pescadores, estavam ali. Assim foi comigo, assim é com todos, né, que o Senhor chama para pregar o Evangelho, para receber. Eu não conhecia nada de Evangelho, né, ainda estou aprendendo ainda, né, fazem 10 anos que eu estou, né, que eu recebi esse chamado da parte de Deus, e 10 anos que eu estou aprendendo com Jesus, aprendendo a palavra e anunciando, né, anunciando aqui o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede
no Evangelho. E você, também que está ouvindo aí, pode ser um desses, se ainda não é, né? De ser chamado por Deus para ser pescadores de homens, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, anunciando o Evangelho, a boa nova de salvação. Observe que, só para encerrar essa mensagem, nós temos uma carta, a carta aos Hebreus, falando a respeito desse, como Deus fala, né, com as pessoas. A epístola ou a carta aos Hebreus, capítulo 1, né, verso 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus. Deus falando por Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Até aqui. Não é? Então, Deus falou, sempre falou com o homem de várias maneiras, de muitas maneiras, através dos profetas, né? Através das pessoas que Deus escolhe para levantar, para falar, né? Através delas. Então, antigamente falou pelos profetas, na época de Jesus falou por Jesus, após Jesus falou pelos apóstolos, pelos discípulos, e fala até hoje, e tendo como base sempre a palavra de Deus. Eu não posso aqui colocar, né, nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então deixo mais essa mensagem gravada aí, né, é o quarto vídeo baseado aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Que você possa receber, né, mais essa palavra, confira aí na sua Bíblia, se aquilo que eu disse, se aquilo que eu falei está de acordo, né, com as Escrituras. Isso é importante nesse tempo em que tem muitas pessoas falando segundo o entendimento humano e não segundo a palavra de Deus. Confira aí na sua Bíblia, vê se aquilo que eu falei está certo. E se você ainda assim não o fez, receba, né, o Senhor Jesus, né, receba essa palavra, arrependei-vos e crede no Evangelho. Venha após Jesus, e Jesus os fará pescadores de homens. A obra de Deus. Deus fala através da sua palavra. Através da sua palavra é gerada a fé em nós, não é? E através da fé ele nos salva de nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Depois ele capacita a cada um de nós com dons espirituais, né? Tudo de acordo com a palavra. Cada um vai fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que Deus quer que faça, e no reino de Deus. E por fim, certamente receberemos a vida eterna, porque Jesus está voltando para buscar os seus, né? Se você ainda não é, se você ainda não faz parte do reino de Deus, não estou falando aqui de religião, né? Estou falando do reino de Deus, o momento é hoje, né? Se você ouviu essa palavra aí, isso é graça de Deus, né, na sua vida. Você então receba aí esse presente de Deus para a sua vida, que é a salvação. Tenha fé em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, e o Senhor Jesus também fará de você um pregador do Evangelho, um anunciador de boas novas, será testemunha de Jesus, daquilo que Jesus fez na sua vida. Não olhe para a sua vida como está hoje, não. Talvez você esteja aí numa situação que para você acha que não tem jeito, mas para Jesus tem. Ele deu jeito na minha vida, deu jeito na vida de muitos irmãos que eu conheço. Ele também certamente vai fazer de você um pregador, um ensinador,
uma pessoa que louva, né, que canta hinos de louvores a Deus, uma testemunha de Jesus a outras pessoas perdidas por este mundo aí, por esse mar de pecados que nós vivemos, que é o mundo. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.